Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada aluno do curso de liderança. Você está a iniciar uma disciplina que se chama Seitas e Heresias. E eu sou o professor Marco Antônio de Castro Faleiro. Essa disciplina está dentro do ramo da teologia que nós chamamos de teologia prática ou teologia pastoral. E você terá a oportunidade de começar a conhecer o ambiente dessa disciplina, que é bem ampla. Ela será uma disciplina panorâmica, com algumas abordagens específicas, mas nós gostaríamos que você ficasse bem atento. Nós somos da Logos, Ensino Superior de Teologia, e este é o primeiro AVA desta disciplina. Também o primeiro AVA da aula dupla 1, que é a aula 1 e 2, sendo que essa é a primeira parte da aula 1. Essa disciplina, ela está dentro da área da teologia prática ou pastoral, conforme eu já falei, que utiliza duas áreas, a ciência da religião e a apologética. A ciência da religião era, na verdade, uma parte da teologia, mas hoje ela está a se desprender e formar até uma matéria separada. Então, para a academia, a ciência da religião não é teologia. Estou dizendo no sistema acadêmico mundial. Por quê? Porque a teologia estuda Deus. Theos, logos, né? Então, o estudo de Deus. E a ciência da religião, que eu até chamaria de religiologia, mas ela não tem um nome ainda bem definido, ela é a ciência que estuda religião. É claro, quando se fala de religião, se fala de Deus. Mas o objetivo da ciência da religião, e quando você vê isso na academia, em algum livro científico, a abordagem deles não é especificamente acerca de Deus, é acerca do que é religião. Então, nós vamos falar algumas coisas para que você fique atento e que tenha compreensão dessas abordagens por parte da ciência, para que quando você for ler artigos e você vê lá ciência da religião, teologia, você entenda essa terminologia e não fique perdido. E também não fale de uma forma que aquele que é da academia ou da ciência vai perceber que você não é consciente da forma como é construído essa ciência. A apologética é uma outra parte que é estudada dentro da teologia e é o estudo sobre a defesa da fé. Então ela está dentro da teologia como ciência. Nós vamos ter, assim, pelo menos um conhecimento dos conceitos gerais. Essa primeira AVA nós estamos só fazendo uma introdução e nas próximas AVAs, né, nós vamos começar a entrar mais especificamente em seitas e heresias. Se você quiser aprofundar, você tem que entrar num curso de bacharel em teologia, né, onde tem as disciplinas separadas, né, a apologética cristã e as disciplinas que são relacionadas com a ciência da religião, como, por exemplo, religiões comparadas, histórias da religião, das religiões, né, e a outra disciplina específica que seria a apologética cristã, né, que o nosso objetivo sempre é a apologética cristã, que é dentro do campo da teologia prática na teologia. Aqui não faremos um estudo de casos com as religiões comparadas, nem verificaremos a história das religiões. Vamos apenas abordar conceitualmente e dar uma ênfase às seitas e heresias. Temos
o objetivo, então, de considerar mais especificamente os conceitos gerais e destacar só alguns pontos de casos angolanos. Mas aí surgem perguntas, e uma pergunta que eu queria fazer é: mas teremos que julgar pessoas? Quer dizer, para fazer um estudo sobre religião, sobre seita, sobre heresia, né? A gente vai ter que julgar pessoas? Nós podemos até julgar. Será que podemos? A pergunta é: podemos julgar? Não é errado julgar? Julgar isso, no caso, não pertence somente a Deus? Será que cabe a nós ficar julgando o que é seita, o que é heresia, a religião certa, a religião errada? É verdade que o julgamento pertence ao Senhor. Ele é o justo juiz. Ele que irá julgar o que é certo e o que é errado. Mas temos um julgamento que é nosso. Você que está a me ouvir, não há como você fugir dessa realidade. Você terá que fazer julgamentos, inclusive dentro da igreja, da família, da sociedade. Você vai ver situações e terá que fazer julgamentos. Quando você fizer julgamentos, basicamente você vai julgar a questão do certo e do errado. E isso pode afetar até a sua concepção acerca de uma pessoa. Ou seja, que uma pessoa está errada ou que uma pessoa está certa. É certo que temos que estar julgando as doutrinas. Nós não podemos aceitar qualquer coisa. Não podemos ouvir o que alguém fala acerca de Deus e simplesmente aceitá-lo. Não, nós temos que ter uma conduta conforme a Bíblia nos ensina, aquela conduta dos crentes ou dos cristãos da cidade de Bereia. Que quando o apóstolo Paulo, e veja, era o apóstolo Paulo, ele falava, os bereanos, eles analisavam para ver se o que ele falava estava de acordo com as escrituras. Então nós temos que julgar doutrinas e até grupos religiosos. Inclusive no caso de pastores, os pastores são colocados, biblicamente dizendo, como juízes da igreja. Os juízes da igreja são os pastores. Então eles têm que ter critérios para os seus julgamentos. E eles, como seres humanos, podem errar. Porque pastores erram. Mas a Bíblia não erra. A verdade é que eles, quando eles julgam, ou quando você julga na sua vida, ou mesmo na sua família, sendo um pai, uma mãe, um avô, quem sabe, você pode ser um professor, você pode ser um líder da sua igreja em alguma área, você vai ter que enfrentar essa realidade do julgamento. Agora veja, o julgar não é determinar a sentença, pois nós não somos os juízes da humanidade, o juiz é Deus. Então nós não determinamos você vai morrer ou você vai viver. O salário do pecado é a morte, mas quem determina a morte é Deus. Mesmo um homem que determina a pena capital aqui nesse mundo natural, ele só o faz porque Deus o permite. Porque se Deus não quisesse, não aconteceria. E não acontecerá se Deus não permitir. Porque quem realmente tem o direito, a sentença, é Deus. Só Deus, nenhum de nós. Quando julgamos, não temos o poder de determinar. Olha, isso é certo ou isso é errado. Nós não somos os determinadores do certo e do errado. Foi até o grande erro de Adão e Eva. Quando Deus falou para eles, vocês não podem fazer isso. E aí o diabo veio e enganou eles, e eles então comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles consideraram o que é certo e o que é errado. Eles determinaram o que é certo e o que é errado. Mas o ser humano não tem essa capacidade. Quem determina o que é certo e errado é Deus. Isso é a moral de Deus. Deus é quem determina o certo e o errado. Mas nós temos um padrão que nos dá a possibilidade e até, em certo sentido, a obrigação de fazer julgamentos para verificar se estamos no caminho certo
ou errado, ou se os nossos estão nos lugares certos e errados, ou se estão a fazer ou ter uma conduta certa e errada. O dicionário fala do aspecto que queremos destacar com ter um julgamento. Julgar é ter uma opinião sobre, expressar um parecer, um juízo de valor acerca de um comportamento ou uma ideia. Nossa regra de fé e prática tem que ser o quê? A Bíblia Sagrada. Nós temos a igreja como a multidão de conselheiros, né? Porque a Bíblia diz que a multidão de conselheiros tem sabedoria. Então, a igreja deve ter os bons conselhos. Mas é o Espírito Santo que nos mostra todas as coisas. E tudo que deve estar de acordo com a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, como os reformados nos falaram. Lembre-se que julgar também é tomar uma decisão em relação a alguma coisa, considerar. Julgar, por exemplo, que era razoável continuar. Julgar que é horrível o seu texto. Portanto, nesta disciplina, teremos que considerar que estaremos julgando. Mas julgando, sabendo que a verdade pertence ao Senhor. Nós podemos errar, até mesmo no nosso julgamento, mas Deus jamais erra. E como então eu posso ter certeza que eu vou acertar? Olhando para a Bíblia Sagrada. Entretanto, nosso julgamento também implica em nossa pregação, em nosso ensino dentro da igreja. Temos que falar sobre o que é certo e errado? Essa é uma pergunta. Nós, quando falamos algo acerca de Deus, nós estamos a criar um julgamento, a estabelecer o certo e o errado, mas nós temos que fazer isso? É uma pergunta. Aqui, antes de terminar essa ava, nós já estamos a terminar, é apenas uma ava introdutória dessa disciplina que é, na verdade, criar padrões de bom julgamento acerca de seitas e heresias. Aqui você terá que, junto com a sua liderança local, da sua igreja, estabelecer a estratégia de evangelização, porque você vai ter que pregar, e quando você pregar, você vai ter que mostrar o certo e o errado. E esse padrão com uma apologética apropriada para a sua visão do que é a voz profética. Porque a voz profética diz, assim diz o Senhor. Na Logos, temos uma apologética fraternal para a convivência interna. Agora, a sua igreja, contudo, tem uma proposta apologética. Considere, então, essa proposta apologética com a sua liderança. Ou seja, a sua igreja terá uma forma de julgar e de expressar esse julgamento. Aí você pode perguntar, professor, então qual que é? Não, eu não sei. Porque cada igreja local tem os seus pastores, que são juízes, e que vão estabelecer um padrão de conduta que tem que estar de acordo com a Bíblia, mas que não significa que é exatamente igual a outra igreja. Porque somos grupos sociais diferentes, até com culturas diferentes, até de países diferentes. Então, considere aquilo que a sua igreja determina. Aqui é o professor Marco Faleiro e você está iniciando a disciplina Seitas e Heresias. E nós vamos então indagar e pensar o que é seitas, quais são as heresias, quando é uma heresia. E esse é uma disciplina que está dentro do ramo da teologia prática ou teologia pastoral. Deus abençoe você. Estamos a terminar e eu queria deixar uma palavra para você. Seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.